Abacuque, Sofonias, Zacarias. Está entre Abacuque e Zacarias. Sofonias. Do 2 ao 6. Amém? De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. O dia do Senhor. Consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Consumirei todos os homens. Estenderei a minha mão, até por aqueles que dizem me adorar, que dizem adorar a mim, entretanto também servem a Milcom. Aqueles que estão me buscando, mas também estão buscando o mundo, que estão buscando outros deuses, que estão buscando fazer a sua vontade. Aqueles que não são íntegros de coração, vou os consumir da face da terra. Então, quando há uma palavra, arrependa-se, pois é chegado o reino, e o dia do Senhor está próximo. Esse dia está próximo. O dia em que a face da terra tudo será consumido. Grande e terrível é o dia do Senhor. Malaquias 4:1. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Vai arder como fornalha. O dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor. Nenhum pecador todos aqueles que praticam iniquidade, que fazem a vontade da carne. O dia do Senhor é dia de juízo. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e para converter a terra em assolação. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Ele vai destruir os pecadores.
Esse é o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. A gente começa a entender que faz sentido o convite ao arrependimento. Jeremias 46, 10. O livro depois de Isaías. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles. O dia do Senhor é dia de vingança. Desde que o homem caiu, se rebelou contra Deus. Vive em inimizade contra Deus. Por natureza, nascemos inimigos de Deus. Talvez por nascer num país cristão ou denominado cristão, talvez você, como eu, nasceu achando que era filho de Deus, que tinha Jesus no coração e que Deus e você estava tudo certo, que Deus te abençoa, que Deus faz acontecer bênçãos na sua vida. Eu cresci com esse entendimento, que eu e Deus estava tudo certo, que Deus era o meu Senhor, não sei você, também se você cresceu com esse entendimento. Tanto que nas minhas pregações, quando estou evangelizando, eu sempre digo, se você até hoje não descobriu que era inimigo de Deus, é porque você ainda é. Porque o Evangelho traz essa verdade, que nós nascemos na carne, e que para se tornar filho de Deus tem um propósito, tem um meio, tem uma maneira, e se você não passou por ela, você não é filho de Deus. Está lá em João capítulo 1. E Jesus deixa bem claro, como refletimos e repetimos aqui, que aquele que não guarda suas palavras não o ama. Então dizer que ama Jesus e não guardar a palavra, Jesus vai te chamar de mentiroso. Então são verdades que quando a gente está lá fora, a gente não sabe. E quando falam para a gente sente raiva. Eu sentia. Achava um absurdo essas conversas desses crentes. De dizer que eu não tinha Jesus, de dizer que eu tinha que vir para a igreja, senão eu ia para o inferno. Criticava muito estes. Mas o dia do Senhor é real. E Ele vai consumir todos os pecadores. E sabe quem sobra? Ninguém. Todos são pecadores. Não há um sequer, não há um justo, não há quem faça o bem. Até pessoas boas, quando fazem o bem, tem algo por trás. Tem uma vaidade por trás, tem um orgulho por trás. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Joel 1,15. Ele começa com um aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. É uma notícia importantíssima, e não parece boa, porque de fato não é. Arrependam-se, pois é chegado o dia do Senhor. Ao mesmo tempo que não é uma boa notícia, porque coisas terríveis estão para acontecer, é uma ótima notícia. Porque é um convite a um arrependimento. Basta você se arrepender. Arrependam-se. Pronto, você se arrepende e seu problema está resolvido. O problema é que somos duros de coração. Até para se arrepender, dependemos da bondade de Deus. Para crer é preciso um milagre. Você precisa ser regenerado. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Então, para você viver para Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que ganhar vida. Porque sem vida você não tem condição nenhuma de falar, eu quero Deus.
Eu quero agora me alimentar da palavra. Isso aqui tem vida, eu quero. Sem uma ação do Espírito Santo, não fazemos isso. Eu agora vou pagar o mal com o bem. Eu agora vou dar a outra face. Eu agora vou viver para Cristo. Nenhum ser humano escolhe isso. Mas quando se é convencido da verdade, a gente fala agora, Jesus Cristo, eu só tenho a Ti. O dia do Senhor é de fato um dia terrível. É um dia do juízo. É o dia em que tudo será consumado. Uma das músicas, inclusive do meu chamado, é um rock pesado, vai acabar. Fruto sagrado. E com aquela guitarra pesada, aquela bateria, e o rapaz gritando, vai acabar! E aí vem algumas frases, a mentira de quem nunca foi filho. A mentira de quem nunca foi filho de Deus vai acabar. Aquele que sempre disse que era filho de Deus, mas isso era mentira, vai acabar. A mentira de quem nunca foi filho vai acabar. E aí ele vai dizendo tantas outras coisas. E aí você vai pensando, aquele dia está chegando. E minha mãe que eu amo está indo para o inferno. Meus parentes que eu amo estão indo para o inferno. Naquele dia todo mundo que eu conheço, no dia do juízo, não se arrependeram, estão perecendo, vão morrer, e no dia do juízo vão passar a eternidade longe de Deus. Então há uma dor, mas também há um entendimento que isto é justo, porque eu entendi que Deus seria justo em me mandar para o inferno. E se você pode perguntar a qualquer um aqui que crê, ele vai dizer, se Deus me mandasse para o inferno, isto seria justo. Converse com qualquer um aqui depois do culto. Se ele não te disser isso, tem algo errado. Porque todo mundo que conhece a luz, que conhece a verdade, essa luz brilha de tal maneira que você fala, ai de mim que vou perecendo. Retira-te de perto de mim, pois sou pecador. Então o dia do Senhor é um dia terrível para o pecador. Amós 5, de 18 a 20, vai dizer. Amós 5, 18 a 20. É um ai. Porque eu já desejei muito esse dia. Já falei, Deus, que esse dia venha. Mas o profeta Amós, ele faz um alerta. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante de um leão. Olha que imagem ele está usando. Imagina um homem fugindo de um leão, desesperador. Consegue imaginar você fugindo de um leão? O desespero que é? Então ele fala que o dia do Senhor é alguém fugindo do leão. É desesperador. Só que ele só piora a história. Então, você conseguiu fugir do leão, desespero. Só que quando você fugia do leão, você encontra com o urso. Então, aquele seu desespero de fugir do leão, você se depara com o urso e você agora continua a fugir. E aí, então, você encontra uma casa e pensa que está livre do urso, já conseguiu escapar do leão. E então, você põe a mão na parede e na parede tem uma serpente. E então, você é mordido por uma cobra. Esse é o dia do Senhor. Quem deseja esse dia? O dia em que essa pessoa vai fugir do leão, vai encontrar com o urso, fugir do urso, vai entrar numa casa, vai dar de conta com a serpente, vai ser picado por essa serpente. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Uma das coisas maravilhosas que acontece quando a gente conhece a Cristo de fato, não apenas de ouvir falar, é que quando a gente percebe um pouquinho da sua santidade, quando a gente entende que o Evangelho, que Deus é santo, 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 você vai chorar igual criança.
Você vai falar: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, não me consome, ai de mim que vou perecendo, ser propício a mim, pecador. E essa é a realidade de que nós estamos debaixo da ira do Senhor, e Ele é justo em nos condenar. O homem vem sendo alertado disso desde Adão. Depois que o homem pecou, já foi alertado que o Filho do Homem pisaria a cabeça da serpente. E ali nessa revelação progressiva a gente entende hoje que é Jesus Cristo. Então desde Adão é um chamado ao arrependimento. Este rei que está vindo com seu reino, Deus mandou profetas. Por último mandou seu Filho Jesus Cristo. E o Filho até hoje continua chamando ao arrependimento através da igreja, que é o seu corpo. Se você é igreja, se você é corpo de Cristo, você tem uma cabeça, que é Jesus. E Ele ordena ao seu corpo: pregue o arrependimento. Assim como os profetas pregaram, assim como eu preguei, igreja, pregue o arrependimento. Não diga para este povo ganhar o mundo. Não diga para vir para Deus e que vai ter bens, prosperidade, solução no casamento. Tudo isso pode acontecer, sim, glória a Deus. Mas pregue o arrependimento, porque o dia do Senhor está chegando. E você tem um bom emprego, um bom casamento, uma família estruturada sem Cristo, você vai passar a eternidade pagando pelos seus pecados. E como é um pecado contra alguém eterno, o castigo é eterno. Então o dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia da vingança do Senhor, em que todo ser humano prestará conta. Então vieram os profetas, e o que foi feito com os profetas? Foram espancados, apedrejados e alguns mortos. E então mandou o filho. O que fizemos com o filho? Lançamos para fora e o matamos. E então hoje a igreja foi enviada, os apóstolos foram enviados, depois os pais da igreja, e depois da igreja, os discípulos, e até hoje. E em Hebreus dá um relato interessante: alguns foram torturados, outros passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas e prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos antros da terra. Assim acontece com quem vive para Deus. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem o privilégio de pregar. De fato, sofremos uma perseguição, meio que uma opressão, mas você pode ali fora pregar e não vão cortar a sua cabeça, não vão te jogar na cadeia. Por enquanto. Tudo encaminha para que, em pouco tempo, nós vamos ter o privilégio de ser homens de quais o mundo não era digno. É o relato que a Bíblia diz destes, homens dos quais o mundo não era digno. Nós teremos o privilégio, e já temos, de ser esses homens do qual o mundo não é digno, de pessoas que realmente estão perdendo a vida por causa de Cristo e do Evangelho. Temos sido cooperadores do Evangelho. Porque desde Adão, Deus tem dado testemunho contra a nossa iniquidade e alertado sobre o grande dia do Senhor. Vimos aqui vários profetas que viveram em épocas diferentes, alertando sobre o dia do Senhor. E se você acha que os mortos escaparão do dia do Senhor, estamos enganados. Aquele dia é só para os que estiverem vivos. Não. A morte e o além entregarão os mortos, que neles há, e serão julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso, arrependam-se. Foi a mensagem pregada pelos profetas. E até hoje é pregado: arrependam-se, pois é chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Jesus Cristo pregou: arrependam-se. A igreja hoje verdadeira prega: arrependam-se. Arrependam-se. Não venham para a igreja para ter bênçãos, prosperidade, ouvir uma mensagem agora com piadinhas no meio, pode até que surja alguma, mas o intuito aqui não é ser um animador, e nem que os instrumentistas aqui, apesar que poderiam ser ótimos instrumentistas, uma orquestra aqui maravilhosa com ótimos cantores,
Poderia ser assim, mas nem isso é o intuito de ver um grande espetáculo no culto de domingo. O intuito é nos fortalecer, irmãos, porque lá fora tem uma guerra contra a sua carne, e nós não podemos ser pedra de tropeço. Não adianta você frequentar uma igreja pequena ou uma grande, se na segunda-feira você não vai testemunhar, se na segunda-feira você não vai lutar contra a sua carne, contra o diabo e contra o mundo. Não adianta você ser membro de uma igreja grande ou pequena, se amanhã você não vai ter prazer em ler a palavra de Deus, se você não vai entrar para o teu quarto pequeno e orar. Porque às vezes nós nos orgulhamos, somos uma igreja pequenininha porque estamos pregando a verdade, e essas igrejas megas, grandes, lotadas, porque estão pregando heresias, mentiras. Mas independente se é grande ou pequena, você que frequenta uma igreja, você tem sido fiel, você tem testemunhado, você tem orado, você tem evangelizado, você tem lido a palavra de Deus todos os dias, tem tido o seu devocional, tem orado, tem sido um crente fiel, tem sido alguém pelo qual o mundo não é digno? Ou é só um frequentador de igreja buscando emoções e soluções de problemas terrenos? Louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado. Então, qual a solução para isso tudo? Se eu sou um pecador e você é um pecador, e se aqui não tem pecador, Jesus não veio para você, você está aqui perdendo seu tempo. Se você é justo, Jesus não veio para você. Se você não é doente, Ele não veio para você. Ele veio para pecadores, Ele veio ser um médico para doentes, e Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Se você não precisa, tudo bem, vá na sua força, que você tenha ousadia e coragem no dia do juízo, porque todas as suas obras naquele dia vão ser julgadas pelo juiz. E um detalhe, ele é justo. Isso é uma notícia terrível para nós, porque não temos como subornar. Ele é justo e vai fazer justiça. Então, qual é a maravilha de crer em Jesus Cristo? Porque eu sou um pecador, e se no dia do juízo eu serei consumado, se no dia do juízo eu serei condenado ao inferno, qual a saída? Jesus Cristo. Porque no dia do juízo os pecadores serão condenados, mas Jesus Cristo é Deus. E um dos milagres mais fantásticos de Jesus, não sei para você, mas para mim é quando ele disse para um paralítico: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus quase arrancaram os cabelos, rasgaram as roupas. Só Deus perdoa pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, toma o teu leito e anda. Adivinha? Aquele homem andou. Se aquele homem andou, e eu creio, Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, e eu vou até Ele, e eu fui até Ele, e a minha expectativa é que você vá até Ele. Creia que Ele pode perdoar pecados. Então esse é o convite. Se no dia do juízo você quer chegar lá com a ficha limpa, vá até Jesus. Ele perdoa pecados. Ele é Deus, Ele perdoa pecados. Então, no dia do juízo, no dia do Senhor, você pode chegar lá com os pecados perdoados. Agora, tem um texto que vai dizer que, de fato, Deus perdoa pecados. Porém, Ele não inocenta o culpado. O que adianta ter pecados perdoados se eu não vou ser inocentado? O que adianta eu ir até Jesus Cristo e pedir perdão e Ele falar que eu estou perdoado, mas se no dia do juízo a palavra de Deus garante que eu não serei inocentado? Ai de mim que vou perecendo. Deus, ser propício a mim, pecador. Que situação desesperadora. O que nós precisamos? O que você precisa? Que alguém leve a culpa no seu lugar. Agora,
Você consegue achar alguém que levaria a culpa no seu lugar? Alguém que passaria a eternidade no inferno no seu lugar? Alguém que suportaria toda a ira de Deus no seu lugar? Você consegue achar alguém que te amaria a tal ponto? Se você fosse uma ótima pessoa e disser, gente, eu sou um médico, eu vou curar vidas, eu vou fazer isso, eu sou uma pessoa maravilhosa, morram no meu lugar, eu sou uma pessoa que vale a pena morrer no lugar. Eu vou procurar alguém quer morrer no meu lugar? Eu sou uma pessoa que vale a pena, morra no meu lugar e eu vou viver para valer a pena. Só que tem um problema. Não existe uma pessoa boa que vale a pena morrer. Por mim, eu sei que não valeria a pena morrer. Valeria a pena morrer por você? Tudo que você já pensou, tudo que você já falou, tudo que você já fez até esse momento da sua vida, pelo que talvez está passando na sua mente aí agora, ou pelo que passou na sua mente durante esse dia, valeria a pena morrer por alguém como você? Eu sei que por mim não valeria. Mas eu não quero ser condenado. Eu não quero passar a minha eternidade nesse lugar de lago de fogo. Ai de mim que vou perecendo. Esse é o seu desespero? Ou já foi o seu desespero? O que fazer nessa situação? O apóstolo Paulo dá a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo. E outro texto vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Como é que ele provou esse amor? Como é que ele amou de tal maneira? Ele tomou o meu lugar. Eu creio que ele tomou o meu lugar. Por isso que eu não quero prosperidade, soluções de problemas financeiros, nada disso. O melhor de Deus já veio e disse: está consumado. Tiago, eu tomei o seu lugar. Você tem essa certeza de que Jesus Cristo tomou o seu lugar? Você não precisa de mais nada nessa vida. Se você no dia do juízo está em Cristo Jesus, você não precisa de mais nada. Se você tem alguém que perdoou os seus pecados e tomou o seu lugar, vale a pena viver por Ele, que tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Essa é uma boa notícia. Enquanto eu dizia que acreditava em Deus, eu não sabia dessa boa notícia. Eu não sabia que era inimigo de Deus, mas um dia eu descobri. Não apenas que eu era inimigo e foi desesperador, mas eu descobri a solução. Então o começo dessa mensagem foi exatamente para dizer: olha, o dia do Senhor está chegando, é um dia terrível, ai dos que desejam aquele dia, porque é um dia de justiça, um dia de juízo, e nenhum pecador, nenhum, sairá ileso. Nenhum. Mas então temos a boa notícia. Deus fez-se carne, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita e a sua justiça é imputada a todos aqueles que creem. Jesus não me livrou da morte de cruz, porque ele não livrou Pedro, não livrou tantos outros seguidores dele que morreram na cruz. Eu creio que Cristo na cruz sofreu, eu creio, a condenação eterna de todos aqueles que nele creem. A separação eterna que eu teria de Deus, Jesus Cristo sofreu na cruz, em meu lugar. Você crê que ele sofreu no seu lugar isso? Porque não foi só a cruz, foi muito mais. O cálice da ira de Deus fez Jesus no Getsêmani desesperar a ponto de dizer: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que tinha nesse cálice? Eu sei que no dia seguinte ele fez a vontade de Deus e bebeu até a última gota. E eu sei que o que estava destinado a mim e a todo aquele que vier a crer por meio da palavra, Jesus Cristo tomou. Você crê que ele tomou o cálice no seu lugar? A salvação, então, é pela fé. É você crer que Jesus Cristo tomou o seu lugar. O pecado é algo terrível. E tem um salmo maravilhoso de Davi, 51, versículo 7, ele vai dizer: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O salmista, Davi, tantos anos antes de Cristo,
Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Você tem esse desejo de ficar limpo? Só se o Espírito Santo agir. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E no versículo 14 desse mesmo salmo ele vai dizer: conheço o Deus da salvação. É o Deus da salvação. Ele é o Deus que salva. 2 Pedro 3, de 8 a 13, eu vou ler agora alguns textos. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepido, estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. A gente chama isso de graça e misericórdia. Eu merecia o inferno, não vou mais para lá. Pelo contrário, eu vou para novos céus e nova terra. Jesus orou para que onde Ele estiver, todos aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra estejam com Ele. Isso não é motivo de alegria? Eu ia para o inferno, não vou mais. Pelo contrário, eu vou morar no céu. Novos céus e nova terra. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmão, se o dia do Senhor não está próximo, se tudo o que está escrito aqui não está acontecendo nos nossos dias, o dia do Senhor está próximo. E a gente viu que terrível dia é. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vocês viram que a igreja tem um papel, quando Pedro está falando, olha, apressem o dia do Senhor, é pregar o evangelho. Parece que os crentes hoje não querem apressar o dia do Senhor. Te faça um convite amanhã, quando você for conversar com alguém do seu trabalho, com um conhecido na escola, pergunte a ele, nessa semana, além de mim, mais alguém te evangelizou? Você encontrou com algum crente? Porque tem tanto crente em Belo Horizonte, não tem muito crente? Eles não evangelizam, não. Pode perguntar aí se alguém foi evangelizado, você não vai achar. Onde está tanto crente que as igrejas agora, domingo à noite, estão lotadas? Pode acessar os cultos das igrejas online hoje, você vai ver muita igreja lotada. Aí você conversa com a pessoa no seu trabalho, algum crente falou de Jesus para você essa semana? Não. Algum colega da escola? Não. Cadê os crentes? Cadê os que estão apressando a volta de Jesus? Cadê aqueles que estão pregando, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus? Onde estão? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Pregação de Pedro em Atos 3:19. Em Atos 17, 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. 1 João 9.
para você no dia do juízo, no dia do Senhor, ter esperança, há um convite para você essa noite, se ainda não fez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você quer estar preparado para o dia do Senhor, confesse os seus pecados. Ele é fiel para perdoar. Isaías 30:15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação. Eu me arrependo e descanso. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Só que aí ele termina de algo terrível esse versículo. Ele fala algo maravilhoso, olha, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o vigor. Mas aí ele diz, mas vocês não quiseram. Olha o que ele está profetizando, olha, aqui está a salvação e vocês não querem. E então em Hebreus havia uma pergunta, como escaparemos nós? Por isso que eu digo, se você hoje ouviu essa mensagem, você podia ser um ignorante. Mas como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hoje foi te exposto a salvação de Deus. Como você vai escapar se você negligenciar tamanha salvação? Quando eu evangelizava algumas pessoas um tempo atrás, eu parei com isso, mas eu dizia para elas, olha, agora tem um porém. No dia do juízo você não tem desculpa que não sabia. Porque Deus vai te mostrar um videotape seu de um carequinha e vai falar, aquele careca falou para você. Você é alguém que Deus vai mostrar no videotape, o fulano de tal falou para você. Que nós sejamos essas pessoas que testemunham de Cristo, que não se envergonham do Evangelho, que fala para as pessoas, tem uma salvação, tem uma boa notícia. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, e aí não é o pastor, o pregador, o evangelista, é o Espírito Santo. É Ele que tem que te convencer nesta noite. Graças a Deus, não depende de mim, não depende de quem está do seu lado. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado. Agora, irmãos, tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus, do Deus vivo. Agora, por que nós estamos aqui nessa noite? Exortai-vos. Sabe esse crente calado? Exorta ele. Exortai-vos mutuamente cada dia. Às vezes é chato receber uma mensagem no celular todo dia de um crente. Mas saiba de uma coisa, esse crente está fazendo a vontade de Deus. Não sei se você exorta alguém todo dia, mas exortai-vos mutuamente cada dia. Exorte seus irmãos, exorte seus conhecidos no WhatsApp, exorte quem você encontra na rua a cada dia. Seja um crente chato. Por quê? Não chato de ser chato, da pessoa chata, mas seja alguém que fale de Jesus todos os dias. A boca fala do que o coração está cheio. E a Bíblia, Deus nos orienta, o Espírito Santo está nos orientando. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque eu amanhã posso pecar, provavelmente vou pecar. Espero não cair em nenhum pecado grande, espero não ser pedra de tropeço, espero não ser um pecado que traga escândalo. A gente sabe que tem pecados e pecadões
Apesar que todo pecado é pecado, menor que seja é um agravo contra Deus, a santidade de Deus, e de fato merece a condenação eterna, mas a gente sabe que tem pecados que quando a gente fala, nó, você viu o que o pastor fez? Você viu o que o irmãozinho fez? É esse tipo de pecado. Que Deus nos livre de cometer esses tipos de pecado, pelo qual vem um escândalo. Mas estamos sujeitos a pecar. E o que ele está dizendo? Um pecadinho vai separando a pessoa de Deus. Então você é aquele que vai até seu irmão, que sem saber que ele tem pecado, você vai o exortar. Você vai dar palavra para ele, falar, volta, se arrependa. E agora vem um convite final, para que a gente se esforce. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, se esforce, desperta tu que dormes, você que um dia já se arrependeu dos seus pecados e declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor. Vamos viver para Ele. Vamos viver para Ele. Por quê? Ele perdoou os meus pecados. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar e perdoou os seus pecados. Então não viva mais para si mesmo. Te convido agora a ler comigo esse versículo. Porque esse é o intuito. Se você não prestou atenção na pregação, se você ouviu e tá bom, saia daqui com esse versículo. Ele, Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para Ele que você vai viver? É para Ele que nós vamos viver. Precisamos de graça e de misericórdia. O dia do Senhor está chegando. Ame o seu próximo. Como? O alerte. Interceda. O chamado ao arrependimento é um chamado, olha, você não pratica os mandamentos de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo, ou melhor, amar o próximo como Jesus te amou, e amar a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento. Então somos convidados a amar o próximo. Por mais que eu não entendesse na época, eu descobri que a melhor maneira de ter sido amado foi como meu avô me amou, pregando para mim, de maneira errada, me alertando que se eu não viesse para a igreja eu ia para o inferno, falando que eu tinha que aceitar Jesus. Nesse mesmo banco que você está sentado, me dando joelhada na hora do apelo. Ele queria me convencer, era papel do Espírito Santo, mas meu avô queria me convencer. Eu também nessa noite gostaria de te convencer. Gostaria de descer aí, meu amigo, você não prestou atenção não. O dia do Senhor está chegando, mas eu também não posso fazer isso. Mas nós como igreja podemos orar, interceder e clamar, porque isso é impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. Quem pode ser salvo? Pedro pergunta a Jesus. Isso é impossível para o homem, mas para Deus não há impossíveis. Porque é exatamente isso, né? Quem é que pode transformar um pecador em santo? Só Jesus. O Espírito Santo convence. Então ame o seu próximo, o alertando. O alertando. Isso é amor. Por mais que ele não entenda, por mais que às vezes ele vai te odiar, a gente viu o que acontece com quem alerta sobre arrependimento. Mas mesmo sendo odiados, nós vamos continuar amando. Imagina um filho com uma doença terrível e ele não quer tomar vacina. E você está dizendo, vai tomar vacina, vai tomar vacina. E aquele seu filho está esperneando e te odiando. Não quero! E gritando. Lá em casa era assim, eu tinha que segurar assim, ó. Você vai tomar vacina. Por quê? Eu queria que meu filho fosse curado daquela doença. Aquela doença poderia matar.
Então é assim que nós estamos lá fora. Literalmente, a gente não segura o indivíduo, mas a gente intercede, a gente clama e a gente prega. Mesmo que ele nos odeie, a gente está ali pronto com a vacina. A gente não quer curar a ferida superficialmente. A gente quer dar a cura, e a cura é Jesus Cristo. Então, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Leve essa boa notícia ao teu próximo. Não se envergonhe do Evangelho. Quem se envergonhar do Evangelho, o Filho se envergonhará. Te convido a se arrepender, mas não vir aqui à frente. Eu vou te fazer um convite. Vá a Jesus Cristo. É Ele que pode perdoar pecados. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Entra para o seu quarto e começa a orar. Olha uma coisa maravilhosa que aconteceu com Cornélio. Cornélio era alguém temente a Deus e fazia orações a Deus. E então Deus mandou um anjo até Cornélio e mandou o anjo até Pedro, para fazer Pedro ir até Cornélio. E então quando Pedro chegou lá, pregou o Evangelho, e Cornélio e toda a sua casa foi salva. Se você não entendeu, eu quero te dar uma boa notícia. Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. Continue ouvindo pregações. De preferências, pregações que te chamem ao arrependimento. Fuja de pregações da prosperidade, fuja de pregações de ganhar a vida, porque Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas, se for uma pregação te chamando a viver para Jesus Cristo, não precisa ser aqui, você é muito bem-vindo aqui, volte mais vezes aqui. Mas não desista. Se você falar assim, não gostei dessa igreja, procura uma outra, mas não deixe de procurar. Não deixe de procurar pregações centradas na palavra. Não deixa. Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. Um dia, isso é mistério de Deus. Eu sei disso porque eu já vi crentes várias vezes antes da minha conversão. Teve o dia. Provavelmente aqui vários de vocês ouviram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não sei quantas pregações e quantos evangelismos você teve que passar para nascer de novo. Mas um dia, através da palavra, você veio a crer. Porque em João, capítulo 17, e você pode ler na sua casa, Jesus está orando para estar com ele todos aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra. Se você quer ser alvo da oração de Jesus, você vai ter que crer por intermédio da palavra. Não tem outro caminho. Aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, estudamos isso hoje de manhã na nossa escola bíblica, é crer em Jesus, como diz as Escrituras. Comece a ler esse livro, ele tem vida eterna. E quando ler, queira ter vida. Porque Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela vida, porém, vocês não querem. É como Isaías disse, né? Aqui está a salvação, mas vocês não querem. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é essa espada, ó Deus. E é só o Senhor, ó Deus, que faz essa obra maravilhosa, de trocar um coração de pedra e dar um coração de carne. Essa obra de regenerar, de trazer vida a quem está morto, e através do Teu Espírito Santo soprar, e então se tornar habitante neste corpo, e fazer deste então um servo, um filho, alguém que então vai estar em Cristo, e quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Ó Deus, te pedimos que nesta noite haja libertação das garras do diabo, do engano que ele promove. Ó Pai, tem misericórdia de todos aqueles que já dizem servos teus, da tua igreja, que não tem vivido para o teu reino. De todas as vezes que falhamos, que pecamos contra ti, ó Pai, ajuda-nos a exortar mutuamente um ao outro, e que a gente possa se esforçar, Deus. Coloca esse esforço em nós, Pai. Desperta aqueles que estão dormindo, ó Pai. Tem misericórdia de nós nesses dias, ó Deus.
A tua palavra diz que o amor de muitos iam se esfriar, que não seja o nosso, Deus. Aquece o nosso coração, Pai, para amar. Tem misericórdia de nós, Deus. Não queremos ser parte destes que o amor se esfriou, que a fé acabou, e então não vai mais orar, não vai mais se alegrar na palavra. Não queremos ser destes, Deus. A tua palavra diz que vai surgir falsos profetas. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor perdeu aquele que estava para se perder. E talvez quando o Senhor estiver justificando sobre todos aqueles que o Pai te deu, a gente sabe que só se perdeu aquele que estavam para se perder. Que sejamos achados em Ti, naquele dia, como servos bons e fiéis. Ó Deus, continua falando com esta igreja, conosco, com a Tua igreja. Nos dê sabedoria, Pai, para proclamar o Evangelho. Que somente aquilo que vem do Senhor seja agora edificado. Em nome de Jesus. Amém. Te convido a esta mensagem que foi pregada. A Bíblia diz algo interessante. Examinai o que foi pregado aqui e retende o que é bom. O que não é bom, joga fora. Mas examinai o que foi pregado aqui e retende o que é bom. Com oração silenciosa, terminamos o nosso culto nesta noite. Quinta-feira, culto de oração. Se você quer saber se uma igreja é prestigiada, venha domingo de manhã. Se você quer saber se o pregador é prestigiado, domingo à noite. Agora, se você quer saber se Deus é prestigiado aqui, culto de oração. Aí você vai ver como é que Deus é prestigiado aqui nesta igreja. Quinta-feira, às 19h30.